Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os destrutivos gigantes da alma. Vamos falar hoje de um desses destrutivos gigantes, que é a raiva. E para falar desse assunto, já vamos trazer o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos trazer no Evangelho de Mateus, onde o Cristo nos diz: Eu, porém, vos digo, e qualquer e sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Prestemos atenção no que diz o terapeuta por excelência, o mestre, e é Jesus. Ele nos diz sem motivo, ou seja, nos pede para procurarmos o motivo. Então, a primeira pergunta que devemos realizar para nós mesmos, em nossa intimidade, é: por que fiquei com raiva? Houve um motivo para eu ficar com raiva? O ego, a pessoa, o espírito encarnado, nós, seres humanos, vamos achar vários motivos, mas o self, o espírito, a essência divina que somos, vai perceber e não há motivos. Por isso, Jesus, o terapeuta por excelência, nos pede para procurarmos o motivo. Pois ao procurarmos o motivo, nós vamos perceber que são feridas. Feridas estão abertas na própria alma e precisam ser curadas. Vamos acompanhar agora o pensamento de James Hollis, esse terapeuta junguiano. Vamos trazer o pensamento de James Hollis, onde ele nos diz assim: a raiva é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. O analista junguiano James Hollis está trazendo nessa observação. A raiva é uma reação. Reação de quem? Da alma. É o espírito encarnado e reage, pois existem feridas abertas na própria alma. Então a raiva é uma defesa do ego, da pessoa, para se proteger da dor que essas feridas abertas estão ocasionando. É natural nós, espíritos enfermos, doentes, sentirmos raiva, pois temos muitas feridas abertas, muitas chagas na nossa alma. Mas é necessário também cuidarmos dessas feridas, dessas chagas. E aí entra a sabedoria para a cura. Por isso irá nos dizer também James Hollis. Vamos acompanhar o pensamento de James Hollis. Ele nos diz assim: a raiva não é apenas parte do sistema de defesa da psique, como também uma intimação vital, e quando detectada pode conduzir à cura da alma. Quando vamos identificando as causas da raiva, ou seja, as feridas existentes em nós, estamos dando o primeiro passo para a direção à cura. Existem muitas feridas, muitas chagas, como dissemos, em nossa alma, muitas enfermidades em nossa alma. E vamos acompanhar uma dessas enfermidades, onde vamos trazer o pensamento de um protetor espiritual, de um espírito protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele nos diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário,
tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais. E o menor paralelo vos irrita e aborrece. E sucede então, entregai-vos à cólera. Olha o que nos diz esse irmão. Então o orgulho é uma espécie de trave em nossos olhos. E essa trave impede o ego, a pessoa, nós, espíritos ainda em evolução, de enxergar a nossa real condição. O sentimento que possuímos em relação a nós mesmos é um sentimento muito exacerbado. Mesmo que pensamos e falamos ao contrário, nós sentimos superiores aos demais irmãos. Nós sentimos superiores em espírito, em posição social, em vantagens pessoais, como ele nos diz. Cada um dentro das suas condições. Mas nós temos esse sentimento de superioridade, seja em relação à nossa essência espiritual, achamos que em espírito nós somos maiores que o outro, seja na posição social, dentro da sociedade, seja nas vantagens pessoais. A visão que temos da nossa natureza é uma visão distorcida. Por exemplo, quando alguém faz algo e julgamos errado, nós já nos irritamos. Lógico, e devemos enxergar o erro, né? Nós devemos enxergar o que é certo, o que é errado, o que é o bom e o que é mal, né? Mas quando somos tomados pela irritação, pela raiva, isso é uma demonstração clara de que nós nos sentimos superiores àquela situação, né? Quando nós vemos o erro fora e aquilo nos desequilibra, nos irritamos, isso é dizer que nós nos sentimos superiores àquela condição. Então devemos observar qual é o nosso real sentimento, a nossa real visão. Né? Será que é para ajudar ou será que é para criticar? Né? Vamos prosseguir com as palavras, o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis. Ela nos diz no livro Conflitos Existenciais: toda vez que o ego se sente ferido, liberta a raiva, esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. O que nos faz sentir ferido? Essa é uma indagação que devemos realizar sempre. Pois o ego, a pessoa, irá achar vários motivos externos, mas como dissemos, o self, o espírito, irá mostrar para o ego, para a pessoa, que o motivo não está fora, e sim dentro, está na própria alma. É necessário criarmos coragem para tirar a trave dos nossos olhos e enxergar essas feridas existentes na nossa própria alma. São feridas que nós deveremos cuidar para que possamos atingir a plenitude da cura. Por isso, irá nos dizer novamente a benfeitora Joana de Ângelis no livro Autodescobrimento. A raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas cargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Mais uma vez, devemos nos perguntar: por que ficamos com raiva? Como temos percebido, porque existem conflitos, distúrbios, feridas na própria alma. E por haver esses conflitos, a raiva surge agredindo primeiro o próprio indivíduo, pois os corpos são bombardeados por energias
desequilibradas, ampliando ainda mais o próprio ser espiritual no seu âmbito emocional, no equilíbrio das funções, onde nós chamamos neuropsíquicas, afetando assim os órgãos físicos e perispirituais. Então a raiva, ela promove um desequilíbrio, primeiramente na mente do indivíduo, do ser espiritual que somos. Depois vai desequilibrando a organização celular do próprio perispírito. E isso vai agredindo a organização celular do próprio vaso físico, ou seja, é um desequilíbrio em todo o organismo perispiritual e também físico, no vaso físico. Então a raiva é muito destrutiva. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora para que possamos entender esse mecanismo. Ela nos diz assim: inerente a todos os animais, a raiva no ser humano, por portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos e conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais. Então a mentora nos diz que a raiva é inerente a todos os animais, mas em nós, seres humanos, que possuímos a consciência do si mesmo, a liberdade de pensar e agir, o discernimento do certo e do errado, de acordo com as leis morais, a raiva tem outra conotação. A responsabilidade aumenta, pois nós, seres humanos, podemos ter raiva, sentir raiva e ter a consciência de que estamos sentindo a raiva. Ou seja, ter raiva, todos os animais têm, mas sentir raiva, perceber essa emoção agindo em nós e ter a consciência do motivo da raiva, só o ser humano possui. Muitas vezes agimos como um animal, pois temos a raiva e nem sequer percebemos a raiva agindo em nós. Ou seja, não temos nem condição de perceber qual é o motivo e desencadeou a raiva. Tropecei nas palavras, né? Mas o motivo e originou a raiva. Então, nós precisamos usar a inteligência que Deus nos concedeu para que possamos perceber esse motivo e originou a raiva. Vamos prosseguir com as palavras do Espírito Protetor, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, por ele não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Olha o que nos traz esse irmão espiritual. Ele nos diz que quando a ferida é tocada, surge a raiva. E muitas vezes nos transformamos em um animal, né? Pois queremos ter controle sobre as coisas e as pessoas. Não queremos perder o controle externo e acabamos perdendo o controle interno, ou seja, das nossas emoções. E não entendemos que o único controle que podemos conquistar é exatamente o controle interno, é o controle das nossas emoções. Esse é o caminho, conquistar o equilíbrio emocional.
Ao analisar o nosso comportamento, tirando a cabeça fora do problema, muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações, e aquilo nos mexe a nossa alma, mexe em algumas feridas, e aí a gente fica com raiva, né? Entramos em desequilíbrio. Se nós tirarmos a cabeça fora do problema, nós vamos ver e nós agimos como um animal. Nós nos acharemos ridículo, como nos ensina esse irmão espiritual, ou nós ficaremos com medo de nós mesmos. Por isso, a nossa meta deve ser buscar o equilíbrio das emoções. Já dizia o Cristo: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Sabemos e estamos passando por um processo de regeneração. Nós somos espíritos presos às leis, porque nós quebramos as leis de Deus, nós transgredimos as leis. E essa transgressão aparece na nossa própria alma. E nós devemos regenerar, ou seja, curar essas chagas na nossa própria alma. Os espíritos herdarão esse mundo regenerado, como disse o Cristo, serão espíritos mansos. A característica desses espíritos será a mansuetude, a doçura, a afabilidade. Nós deveremos trabalhar isso em nossa característica, em nosso ser, em nossa personalidade. Mas deveremos começar de dentro para fora. Por isso, o Cristo nos disse para que nós possamos procurar o motivo da raiva. Pois quando nós começamos a procurar o motivo da raiva, nós vamos perceber, e não há um motivo externo. O motivo não está nas pessoas, nas situações, nas coisas, mas o motivo está na ferida e nasceu na nossa própria alma. São feridas internas e nos levam a ficarmos irritados, a nos desequilibrarmos, e aí a raiva vem. Porque quando alguém toca essa ferida, quando uma prova da vida toca essa ferida, nós ficamos com raiva. E vamos ouvir esse terapeuta divino e a Jesus. Então vamos procurar o motivo. Qual é o motivo que me levou a ficar com raiva? Essa é uma sabedoria para a vida inteira. E possamos trilhar esse caminho. E aí nós estamos chegando ao final de mais uma aula. E nós agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos ao Cristo que possa nos dar olhos de ver todos esses motivos. E Jesus nos abençoe.